Os 6 pecados mais terríveis segundo a Bíblia. Já refletiu sobre eles? São transgressões graves, capazes de serem extremamente perigosas e prejudiciais para nosso relacionamento com Deus e com o próximo. É crucial que saibamos evitá-los, caso desejemos fortalecer nossa fé cristã. Siga os ensinamentos divinos e mantenha-se atento para aprender mais sobre esses pecados graves. Descubra como evitá-los em sua jornada espiritual. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento. O primeiro pecado é a idolatria, definida como a adoração ou veneração de algo ou alguém além de Deus. Isso pode incluir a adoração de ídolos, dinheiro, poder falso e fama, entre outros. A idolatria é repetidamente condenada no Antigo Testamento, como em Deuteronômio, capítulo 5 versículo 7, onde diz para não termos outros deuses antes de Deus. A idolatria é considerada um pecado grave, pois coloca outras coisas acima de Deus, nos afasta dele e nos impede de cumprir sua vontade em nossas vidas. É importante lembrar que a idolatria pode ser discreta e se manifestar de diferentes formas, como a idolatria do sucesso, do dinheiro, do trabalho, entre outros. A única maneira de evitar a idolatria é colocar Deus no centro de nossas vidas e buscá-lo através de sua palavra e oração. Continuar a luta contra a idolatria exige constante vigilância e uma busca ativa pela presença de Deus em nossas vidas. Devemos estar atentos aos sinais sutis de idolatria que podem surgir em nosso cotidiano e em nossos corações. Para combater esse pecado, é essencial cultivar um relacionamento íntimo com Deus. O segundo pecado é o orgulho, que é um dos pecados mais insidiosos e perigosos. Muitas vezes, quem o pratica não percebe o quão prejudicial ele é para sua vida espiritual e pessoal. Esse pecado levou à queda de Lúcifer, que se recusou a admitir seus erros e se rebelou contra Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 6 nos adverte que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Quando nos colocamos acima de Deus e das outras pessoas, estamos desobedecendo a Ele e prejudicando nossos relacionamentos. Para vencer o orgulho, é essencial cultivar a humildade. Devemos reconhecer nossas fraquezas e limitações, buscando orientação divina para nos ajudar a superar esse pecado. Devemos reconhecer que todas as nossas habilidades, talentos e conquistas são dádivas de Deus, e não resultado exclusivo de nossos próprios méritos. O terceiro pecado é a mentira, definida como falsidade ou engano intencional. Isso inclui mentir, enganar ou fraudar os outros. A mentira é condenada na Bíblia e é considerada um pecado grave, pois afeta nossos relacionamentos com os outros, nos impede de sermos honestos e nos distancia de Deus. Em Colossenses, capítulo 3 versículos 9 e 10, a Bíblia nos incentiva a não mentirmos uns aos outros, mas sim a nos revestirmos do novo homem, que é renovado para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. A única maneira de evitar a mentira é colocar Deus no centro de nossas vidas e buscar conhecê-lo por meio de sua palavra e oração. Devemos nos esforçar para ser honestos e sinceros em nossas ações e palavras, buscando viver de acordo com os princípios de Deus. Ao cultivar uma postura de honestidade e sinceridade, demonstramos fidelidade a Deus e construímos relacionamentos saudáveis com os outros. Devemos lembrar que a verdade é um valor fundamental para a fé cristã e que mentir prejudica não apenas a nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor. O quarto pecado é a prostituição. A prostituição é definida como a troca de relacionamentos sexuais por dinheiro ou outros benefícios. A Bíblia condena repetidamente a prostituição, como é mencionado em 1 Coríntios, capítulo 6 versículo 18, que nos adverte a fugir da fornicação, pois qualquer outro pecado que o homem cometa está fora de seu corpo. Aquele que se entrega à prostituição peca contra o próprio corpo, o que é considerado um pecado grave por violar os princípios de pureza e santidade estabelecidos por Deus. Além disso, a prostituição pode levar a outros pecados,
como infidelidade e imoralidade sexual. A Bíblia nos ensina que a prostituição acarreta graves consequências espirituais, como a separação de Deus e a perda de bênçãos. Além disso, a prostituição pode causar danos irreparáveis tanto física como emocionalmente e psicologicamente para as pessoas envolvidas. O quinto pecado é a incredulidade. A falta de fé é uma forma de incredulidade que impede a ação de Deus na vida de muitos. Durante o tempo de Cristo, ele curou muitas doenças e libertou pessoas possuídas por demônios. No entanto, ele só foi capaz de curar aqueles que acreditavam nele. Como ele disse em Marcos, capítulo 9, versículo 23, tudo é possível para aquele que crê. Aqueles que estão incrédulos estão cometendo um pecado que os impede de receber os milagres de Deus e a salvação. A incredulidade foi a razão pela qual o povo de Deus vagou pelo deserto por 40 anos, sofrendo e enfrentando muitas dificuldades. Se não fosse pela intercessão de Moisés, a situação poderia ter sido ainda pior. Superar a descrença é fundamental. Busque uma visão mais profunda de Deus e de sua palavra, cultivando a fé por meio da oração e da meditação na Bíblia. Não permita que a incredulidade o impeça de experimentar o poder de Deus em sua vida. Creia e confie em Deus, e você verá milagres acontecerem. Sexto pecado, blasfêmia contra o Espírito Santo. Todos os pecados mencionados anteriormente podem ser perdoados por Deus. No entanto, a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável. Blasfemar contra o Espírito Santo é cometer um erro que vai além da compreensão humana. É um ato consciente e intencional de rejeição da verdade e da graça divina, que não pode ser perdoado nesta idade nem em qualquer outra. É uma negação da obra de Deus em nossas vidas e um pecado extremamente grave. Enquanto outros pecados podem ser perdoados e reconciliados, a blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável. Jesus deixou isso claro em Mateus, capítulo 12, versículos 31 e 32, e todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Aquele que falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Este é um aviso solene para todos nós, a fim de evitarmos essa grave transgressão. Todos somos pecadores e precisamos da graça divina para sermos salvos. Se você se arrepender de seus pecados e buscar a Deus, Ele certamente o perdoará. No entanto, lembre-se de que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é um simples erro ou falta de conhecimento. É uma escolha consciente e intencional de rejeitar a verdade e a graça divina. Que este ensinamento possa ajudá-lo a refletir sobre sua própria vida e a evitar esse pecado. Agradecemos por se juntar a nós e esperamos que você tenha encontrado valor neste conteúdo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar um like para nos ajudar a espalhar essa mensagem. Que Deus o abençoe. Até o próximo vídeo.